Boa noite a todos, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Hoje tivemos um problema técnico no YouTube, a nossa internet não nos permitiu fazer uma live, então estaremos fazendo uma gravação hoje. Esta gravação, tão logo tenha sido finalizada, nós faremos o upload, né? Voltando aqui, o objetivo destes encontros de direito empresarial aplicado é apresentar de forma clara e objetiva a prática da advocacia, o que está acontecendo no campo de atuação do direito empresarial, reunindo profissionais e especialistas da área para analisar temas relevantes, temas atuais e polemizar, principalmente no que tange à recuperação da empresa e à falência, que serão os temas norteadores de todos os encontros. Assim, teremos uma visão geral, global, do processo falimentar, da prática da Assembleia de Credores, de casos jurisprudenciais, da racionalidade econômica do direito falimentar, da função social da falência, da insolvência transnacional e, por fim, a recuperação da empresa e dos ativos intangíveis. A cada semana teremos um especialista, um professor para discutir um determinado tema. E hoje nós vamos ter o prazer de contar com o professor doutor Rodrigo Otávio Cruz e Silva, que é doutor pela Universidade Federal do Paraná, mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em direito tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, foi docente da Universidade de Santa Catarina, professor substituto das disciplinas de direito empresarial, falimentar e societário, e atualmente é professora da UNOESC, né? E também é integrante do nosso grupo de estudos de direito autoral e industrial, o GEDAI. O professor Rodrigo Otávio Cruz e Silva irá falar sobre um caso atualíssimo, que é o estudo jurisprudencial do caso Pupin. O caso Pupin é um caso emblemático, pois ele envolve a recuperação judicial de um produtor rural, onde eram litisconsortes José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin, armazéns gerais e outras empresas coligadas. É uma discussão categórica da lei de falências, da lei 11.101 de 2005, e principalmente no que toca o artigo 48 da lei. O artigo 48 da lei que fala: poderá requerer recuperação judicial o devedor que no momento do pedido exerça regularmente as suas atividades há mais de 2 anos. Este caso, houve recentemente um posicionamento em 3º grau. Eu não vou mais adiantar aqui, vou deixar vocês aos cuidados do nosso querido professor Rodrigo Otávio Cruz e Silva, ao qual eu saúdo novamente e agradeço a sua disponibilidade de estar aqui presente com o nosso grupo de estudos e falando para todos nós. Obrigado, professor. Bom, boa noite a todos. Boa noite, professor Marcos. Boa noite a todos que nos assistem, né? Obrigado pela apresentação. Acho que o professor Marcos foi bem feliz em tudo que falou e, de fato, o professor Marcos é uma pessoa que a gente costuma no GEDAI colocar, né, que motiva, que agrega, que traz as pessoas, e mais aqui, uma vez ele mostra isso com esse evento, né? Então, agora com o direito empresarial, né, o direito empresarial aplicado, acho que extremamente relevante, né? Cada vez mais a gente vê isso no direito, essas discussões, inclusive na academia, nas faculdades de direito, a relevância do estudo prático, né? Claro, a teoria é relevantíssima, mas também a gente tem que avançar na questão prática, né? E de fato, o direito empresarial é isso, né? O direito empresarial exige a atuação do profissional, seja na magistratura, seja na advocacia, né? E a gente está aqui para debater isso, né? A proposta dessa nossa fala de hoje, o professor Marcos colocou: você tem 30 a 40 minutos para falar. O professor queria falar mais, né?
tem muita coisa para trazer, tem muitas polêmicas aí acontecendo, né? A gente vive um momento difícil, então, um momento ainda não acabou a pandemia e o fator econômico está evidente para todos nós, né? Então, não bastava simplesmente uma pandemia, inventaram de fazer uma guerra, né? Isso impacta sobre a economia mundial e o reflexo vai acontecer aqui na nossa porta, né? Então, os empresários aí, de alguma forma ou outra, estão reclamando. Esses dias eu estava no mercado, um pequeno mercado, a dona do mercado, eu cheguei e falei, poxa, olha o preço desse produto dela. Ontem mesmo nem dormi, né? Ela preocupada aí com a economia, com o seu negócio, né? E a gente está aqui hoje para discutir um pouquinho isso, as empresas em crise, né? Eu conversei com o professor Marcos, a gente com um acordo, ele, não, claro, avança, né? Eu atuo na advocacia empresarial, né? O professor colocou ali tudo o que a gente faz, e a gente atua muito com o pessoal do agronegócio, né? E nesse ponto, é muito vivo, é muito rico, um debate recente que teve na jurisprudência, que acabou sendo consolidado no STJ, né? Mas teve muitas idas e vindas, né? Que é o caso do CUP, o caso de um grupo do Mato Grosso, né? Um dos maiores grupos aí dos cerealistas, né? Do país, especialmente no caso do algodão e cereais em geral, né? E que repercutiu na jurisprudência e em algum momento teve lá uma virada, né? Então, no primeiro momento ele pleiteou a recuperação judicial, depois foi negado, voltou e acabou conseguindo, né? E depois disso ocorreram outras jurisprudências, isso a gente vai falar. Aí, uma segunda fala que eu quero trabalhar também é sobre os intangíveis, aí, porque pela nossa formação, né, pela atuação junto ao GEDAI, né, o Grupo de Estudo Direito Autoral e Industrial, mas eu vou deixar especialmente esse tema para o professor Marcos, se não me engano, ele tem a última aula que vai trabalhar com profundidade a questão da propriedade intelectual, né? E eu queria terminar, se der tempo, falar um pouquinho sobre a questão do crédito tributário, né? Porque nesse ponto eu queria trazer um pouco a questão da Lei 14.112, então a lei que de fato veio para contribuir, né, na reforma da lei originária, né, a lei de falência, e eu acho que ela teve muita alteração, que contribuiu com muita alteração que, de fato, a gente já está vivendo e a gente aguarda o comportamento da jurisprudência nesse sentido. Então, sem mais demorar, eu vou compartilhar o meu material com vocês, né? Deixa eu só abrir aqui para começar direito. Então, vamos lá. Então, pessoal, como a gente estava falando, né? Então, a ideia da nossa fala de hoje é trabalhar sobre esses 3 temas. Então, caso PUP, proteção dos ativos intangíveis e a consideração sobre os créditos tributários, né, especificamente no âmbito da recuperação judicial. Esse caso do PUPIM, não, confesso que eu não sei como que fala, mas deve ser, né? É um lead case, ele foi muito trabalhado na academia e, de fato, né, muito aguardado o julgamento no STJ. Ele repercutiu de forma bem interessante para todos nós, né, que atuam na área, né? Esse caso, ele advém lá em 2015, de fato era um grupo, né, o JCUPIM, eles entraram com uma recuperação judicial e eles entraram de forma como grupo mesmo, então com parte era pessoa jurídica e parte era pessoa física, no caso dele, né, enquanto José Pupinha e a esposa Vera Lúcia. E aí que está a questão, né? Foi debatido na época a questão dele, qual é o limite, qual é a possibilidade da extensão dele, da possibilidade da extensão da atividade dele enquanto pessoa física, fazer parte da recuperação judicial, né? Então, isso eu quero trabalhar com vocês. Isso é um ponto importante do estudo da recuperação judicial e da falência, né? Essa ideia, essa perspectiva de sempre estar interagindo com inúmeras disciplinas, né? Então, desde o direito empresarial geral, direito tributário, direito trabalhista, e esse tema aqui chama muito isso, né? Um amplo conhecimento do direito empresarial, né? Apesar desse julgado, a gente tem outros precedentes que eu destaco aqui, né? Então, esse material depois eu posso compartilhar, né? Então, a gente vai ver o que foi, de fato, a problemática desse caso. Então, primeiro ponto, a gente tem que entender os requisitos para o deferimento da recuperação judicial.
Depois, a jurisprudência ela buscou distinguir as duas espécies de empresário. Então, aquele empresário que, de fato, é sujeito a registro, ou seja, tem uma obrigatoriedade legal, principalmente prevista no Código Civil, de a atuação dele, previamente, tem que ser feito o registro, né? E aí, o caso nosso aqui do produtor rural, que seria o indivíduo que não precisa estar registrado, ou seja, ele é empresário e a atuação dele é regular mesmo não estando registrado. E o terceiro ponto é a abrangência dos créditos. Então, os créditos eles que são abarcados na recuperação judicial no âmbito do produtor rural. Então, vamos lá. Primeiro aspecto que a gente aponta aqui na recuperação judicial, não vou trabalhar com tanta profundidade isso aí, porque eu acho que, de fato, já é de conhecimento de todos que nos assistem, né? Essa ideia de natureza jurídica da recuperação, né? Que é a natureza jurídica do processo, mas que eu destaco aqui, né? Então, a recuperação judicial quanto uma faculdade do empresário em crise. Então, ele busca isso, né? E o objetivo da recuperação judicial é promover a preservação da empresa e a sua função social. Isso vai ser trabalhado em vários temas aqui para frente, né? E o que eu quero, de fato, destacar é o requisito para o pedido de recuperação judicial, a questão dos 2 anos, pessoal. Então, o caput do 48, ele traz isso. Então, a importância, na verdade, é imprescindível. A atividade empresarial está sendo realizada há mais de 2 anos, né? Como tem sido interpretado e como que é interpretado, de fato, esse requisito aí pela jurisprudência? A exigência da inscrição no registro público de empresas mercantis. Então, na junta comercial tem que haver um registro, né, do empresário regular há mais de 2 anos. Então, isso é um requisito que sempre foi assim desde o início da lei, né? Então, você tem que estar inscrito no registro público de empresas, e também tem esses outros aqui, não está falido, né, ou as obrigações têm que estar extintas, não ter obtido recuperação judicial há mais de 5 anos, inclusive como microempresa, empresa de pequeno porte, não ter sido condenado por crime falimentar, empresário individual ou atual administrador ou sócio controlador da sociedade, né? E no caso ter sido aprovado no âmbito da sociedade limitada ou da sociedade anônima, a possibilidade de fazer o pedido de recuperação judicial. Mas, como eu estava ressaltando, né, a questão não é propriamente esses demais requisitos, mas sim a questão dos 2 anos. Por quê? Aí é onde que entra a questão. A consideração pelo legislador em relação ao produtor rural é ímpar, né? A atividade rural, ela, pela relevância que ela representa para o Brasil, né, pelo grau de informalidade, muitas vezes, que é visto no dia a dia do produtor rural, principalmente os pequenos produtores rurais, né, com base nisso, foi tratado de forma distinta em relação às outras atividades. Então, o produtor rural, de acordo com o Código Civil, no artigo 971, ele será empresa, consta da seguinte forma: então, o empresário, cuja atividade rural constitua a sua principal profissão, pode, olha isso, é facultativo, observadas as formalidades que trata o 968 e seus parágrafos, requerer a inscrição no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro. Então, o que nos interessa para esse debate é a interpretação do artigo 971, somado, obviamente, ao dispositivo que a gente viu antes ali, a questão da exigência dos 2 anos de atividade previamente ao pedido de recuperação judicial. Então, eu posso pedir a regra geral da lei de falência, de recuperação de empresa, é que eu tenho que ter atividade empresarial há 2 anos, né? Mas aí a questão que aconteceu no caso do Pupin ali, ele fez o pedido, né, propôs ali o processamento da recuperação judicial do grupo e, inclusive, da sua pessoa física. E ele exercia atividade empresarial, atividade rural na pessoa física, né? Isso acontecia. Mas ele não tinha 2 anos de inscrição, né? O que ele fez? De forma preparatória à recuperação judicial, ele fez inscrição na junta e fez o pedido de recuperação judicial, mas ele não tinha os 2 anos, né? É aí que entra o debate. Para o produtor rural, que era imprescindível o registro há mais de 2 anos, ou ele, a partir do momento que ele faz o registro, ele supre essa exigência, esse requisito da lei de recuperação de empresa e pode, a partir dali,
a falência, a recuperação em si é recebida, a partir dali ele pode dar todo o andamento no processo, e foi esse o entendimento da jurisprudência, né? Com base no 971, o STJ entendeu que a própria leitura do dispositivo, eu acho que ela é muito elucidadora. Então, coloca assim, o empresário, então ele já é empresário, cuja atividade rural constitua a profissão, pode. Então, ele é empresário mesmo que não esteja registrado. Pode, aí lá, requerer a inscrição no registro público de empresas mercantis. Então, esse foi o entendimento do STJ. Por ser uma faculdade o registro, a atividade rural, mesmo não registrada, é uma atividade regular. Então, o indivíduo que atua na pessoa física, que é de fato um empreendedor rural, que não está registrado, é uma atividade regular. Ele emite nota, né? Claro, tem toda uma peculiaridade nesse sentido, não vou avançar nesse aspecto, mas é regular. Então, com base nisso, o STJ assim entendeu, né? Que o produtor rural, o registro dele é facultativo, então aqui o 971. O registro possui efeito constitutivo para equipará-lo, né, a todos os efeitos ao empresário sujeito ao registro, e a partir disso, né, aonde que veio de fato a contribuição aí do STJ e que tem sido adotada pelos tribunais do Brasil todo, né? Que esse efeito constitutivo ele retroage. Então, o registro ele feito, então ele vai possibilitar seus efeitos nos negócios jurídicos anteriores, né? O que não acontece para o empresário comum, no caso, um empresário que não seja empresário rural. Então, a partir do momento que esse empresário faz o registro, só tem validade dali para frente, né? Então, essa é a consideração que foi, de fato, a relevância desse julgado. Então, eu trago aqui para vocês, né, essa jurisprudência aí que tem sido reafirmada pelo STJ, que diz o seguinte: então, lá, o produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes da inscrição, né? Aí ele fala aqui, a questão do registro tem dois efeitos distintos. Então, para o produtor rural, né? Então, e para o produtor empresário, na verdade, comum, é outro, aquilo que a gente já falou. Então, a questão que para o produtor rural retroage, então eu faço a inscrição hoje, apesar de não ter os 2 anos, o entendimento da jurisprudência é sim, né? Está consolidado aqui nessa parte, olha ali. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus ao tratamento diferenciado, então agora ele é equiparado ao empresário, né? Adquire o produtor rural condição de procedibilidade para requerer a recuperação judicial, bastando que comprove, no momento do pedido, a atividade rural há mais de 2 anos, né? Então, pessoal, qual que foi o entendimento da STJ e que tem sido aplicado? Da seguinte forma: então, eu hoje, produtor rural, pessoa física, estou em dificuldade econômica e financeira. Então, realmente, eu, da forma como está bem complicado, né? De fato, está insustentável a minha situação, mas também não beira a falência, né? Não beira uma situação que leve à dissolução do meu negócio, né? O fato é que eu imagino, né, que eu posso pleitear uma recuperação judicial. Então, o que vai acontecer? Eu, apesar de não estar inscrito no registro de empresa, não estar inscrito na junta comercial, esse entendimento do STJ permite que eu faça a inscrição e, em seguida, eu possa fazer o requerimento, provocando o Poder Judiciário a minha recuperação judicial, né? Então, eu não preciso estar efetivamente registrado 2 anos. O que eu preciso é comprovar que eu desenvolvo atividade rural há mais de 2 anos, atividade de empreendedor rural há mais de 2 anos, né? Ou seja, esse entendimento é bem específico para o caso do produtor rural. E aí, de fato, isso foi aceito, e também teve uma jurisprudências subsequentes aí também trabalharam mais outras questões. Por exemplo, aí eu acho que é um debate central. Ok, mas em relação às dívidas, os débitos, né? Quais débitos estarão abrangidos
para recuperação judicial nesse caso específico do produtor rural? Aqueles débitos apenas posteriores ao registro ou também os débitos que existiam antes da data do registro? Sim, como a gente já falou, né, o efeito do registro ele retroage e ele pode sim trazer para o processo, tá? Todas as dívidas anteriores à efetivação ali do registro empresarial. Então, hoje a jurisprudência é muito favorável ao produtor rural, pessoa física, pessoal. Então, a gente vê aqui, inclusive, a Lei 14.112, ela veio para assentar isso, né? Então, ela veio para ressaltar essa possibilidade, né? E, inclusive, ela coloca que como que eu vou fazer a prova, como que eu vou, de fato, poder comprovar o prazo dos 2 anos. Olha ali, então, o parágrafo 3º do artigo 48 coloca aqui, para a comprovação do prazo estabelecido no CAPT, o cálculo do período de exercício da atividade rural por pessoa física é feito com base em questões contábeis, né, livro caixa do produtor rural, ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir, né, então a LCD-PR, e pela declaração de imposto de renda de pessoa física. Então, e o balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente. Então, com base nisso, a gente consegue preencher o requisito dos 2 anos, a comprovação da atividade há mais de 2 anos, né? Tem um debate, inclusive, que acho que aí sim, né, isso ainda não avançou no STJ nesse ponto, mas a gente entende que não vai alterar para a atual realidade, né? É que a própria Lei 14.112 ela tentou restringir de alguma forma que será objeto da recuperação judicial do produtor rural as atividades efetivamente relacionadas à atividade rural, né? Então, as atividades que ele vem a realizar na atividade rural. E ele restringe, não entra tudo, em tese não entraria tudo, né? Mas tem jurisprudência do STJ que ela amplia. Tem um caso específico ali, que era uma empresa, uma seguradora, né? E estava debatendo se, nesse caso, o crédito ele se sujeitaria ou não à recuperação judicial. O entendimento do STJ foi que sim. Então, inclusive, como produtor rural, ele entraria. Então, esse debate ainda é meio vivo. Mas eu acho que, para a gente, nesse momento aqui, é importante se limitar à questão da possibilidade, então, do produtor rural pessoa física, que, apesar de não estar inscrito na junta comercial, se ele entender por isso, né, pela recuperação judicial, ele pode, sim, pleitear, fazendo o registro na junta comercial e promovendo o pedido do processamento da recuperação, né? Então, o requisito-chave dos 2 anos, ele pode comprovar não com o tempo de inscrição, mas sim, né, com livros, documentos do exercício efetivo da atividade rural por esse período, tá? Então, tem essa jurisprudência aqui que realça esse entendimento. Ela é recente, né, digamos assim, tem 1 ano, né, 2021. Quanto ao requisito temporal de 2 anos do exercício regular da atividade empresarial para o produtor rural, as turmas que compõem a 2ª seção do STJ entendem que a constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante a sua caracterização, a efetiva inscrição na junta, né? Então, é isso que foi consolidado, foi entendido, né? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma consideração, por favor, pode encaminhar, que a gente depois responde, pode ser por e-mail, né? Alguma contribuição sempre é vinda, né? Então, a gente finaliza essa parte aqui do produtor rural realçando isso. Então, a Lei 14.112, ela de fato assentou o entendimento da jurisprudência. Ela tentou dar um recorte, tentou e fez isso, né? E tentou e melhorar e colocou ali maiores parâmetros, né, para que o produtor rural tenha segurança nisso. Eu só queria destacar mais um ponto, né, que isso é comum, não só no meio rural, no setor do agronegócio, mas em outras áreas. E a gente teve um caso recente que a gente atuou, que aconteceu o seguinte: então, era um frigorífico, eram 3, eles entraram com 3 CNPJs e
todos os sócios, então um número de 5 sócios, a dívida é bem alta, né? A tentativa era que na pessoa física desses sócios, quando fosse incluído ali na recuperação judicial as garantias que eles deram enquanto fiadores, avalistas, né? Mas esse entendimento é consolidado, inclusive de forma expressa na lei, né, que a novação promovida pela recuperação judicial, ou seja, as dívidas renegociadas, elas não entram, não acabam comunicando com as garantias. Então, as garantias, no caso, é dada pelas pessoas físicas. Então, o juiz, nesse caso, ele já julgou a legitimidade ativa, então, tirou todas as pessoas físicas que foi tentado, né, entrar na recuperação judicial, porque a jurisprudência do STJ é muito clara nisso, e a lei é muito clara também, né, que a garantia seja do fiador, dos obrigados em geral, elas continuam, né, inclusive não há possibilidade de suspender as execuções que tramitam dos credores contra as pessoas físicas, né? E até mesmo essa inovação, então imagina lá que eventual recuperação judicial desse crédito específico, um determinado crédito, veio a sofrer uma redução de 50%, um deságio de 50%, essa inovação não se estende à garantia. Então, a cobrança continua na integralidade contra o cobrigado, né? Que é um debate, a questão de ser justo, injusto, enfim, tem muita coisa envolvida no direito civil, mas nesse caso, então, não era pessoa física produtor rural, tá? No caso que a gente discutiu aqui, sim, né? Ok. O segundo aspecto que a gente se propôs a conversar é sobre a questão dos ativos intangíveis, a proteção dessa parte aí dos bens econômicos do empresário no âmbito da recuperação judicial. Pessoal, assim, é muita coisa, a gente não se propõe aqui a discutir a questão contábil, né, o que é um ativo intangível, o que é considerado para fins aí de avaliação de empresa, a gente não vai entrar nesse ponto, a gente vai, de fato, realçar o que é protegido por lei como ativo intangível, né, e os cuidados, algumas dicas que a gente costuma ter e sugerir para o empresário na recuperação judicial. Primeiro, a gente tem que ter em mente que a recuperação judicial ela não é proposta de um dia para o outro, né? Então, o empresário ele se planeja, ele analisa, ele vê os pontos fracos, ele vê a necessidade que ele tem e se prepara para a recuperação judicial, né? E nesse ponto onde os ativos intangíveis ele tem que ser, de fato, né, olhado com bastante atenção, né? Então, a gente fala aqui os bens intelectuais e a questão do contrato de estabelecimento empresarial, né? Então, são esses os pontos que eu queria destacar. Por exemplo, a gente fala assim, o aviamento, o goodwill, no caso, o fundo do comércio está errado ali, né? Goodwill, mas depois a gente corrige, o fundo de comércio. Então, tem doutrinadores que entendem que eles têm um valor, então poderia ser ponderado, enfim, tem doutrinador que fala que eles são inerentes ao estabelecimento empresarial, né? Então, aquela contribuição, aquela organização, a questão da clientela, né? E alguns autores entendem que não há possibilidade de compreender esses elementos aí de forma independente, né? Então, a gente não poderia avaliar eles de forma independente como um ativo financeiro, ou um ativo econômico, no caso da recuperação judicial, né? Então, essa reflexão a gente já antecipa, porque a gente vai se limitar a analisar a questão do estabelecimento empresarial e, obviamente, o ponto, a problemática que está por trás disso tudo, né? Mas a gente inicia no âmbito dos ativos intangíveis, esses bens protegidos no âmbito da propriedade intelectual, né? Então, sempre que a gente fala em propriedade intelectual, olha para dentro de uma empresa, olha para dentro de uma sociedade empresária, a gente tem que pensar, a gente está se programando para entrar com uma recuperação judicial, algumas questões aqui a gente tem que olhar com cuidado, né? Então, no âmbito da propriedade industrial, as marcas, as patentes, modelo de utilidade industrial, né? Os contratos de transferência de tecnologia, tudo aquilo que está dentro da Lei 9.279/96, né? No âmbito da propriedade industrial. Então, a gente tem que olhar para isso com bastante atenção, né? No âmbito também dos direitos autorais, claro que depende do ramo, depende da atividade, né? O direito autoral pode ser muito central para o agente econômico, né? Então, ali a gente está falando em obras literárias, direitos sobre
obras literárias, fonogramas, né, em geral. E o software, o programa de computador. Então, aqui, antes de direitos autorais, a Lei Geral de Direitos Autorais 9.610 e a Lei de Programa de Computador, a Lei 9.609. Né? Cada um tem uma peculiaridade, a gente não consegue avançar em tudo. Né? A exigência do registro, a faculdade do registro, né? A titularidade. Então, essas questões a gente não avança aqui, mas a gente tem que tomar esse cuidado, né? Olhar para todos os ativos da empresa, inclusive os ativos intangíveis, com bastante atenção. Por isso que ali no final a gente coloca, importante de analisar os direitos, né, do empresário nessa área, né, e os contratos em vigor. Então, por exemplo, os direitos e a questão do registro. Está ok, prazos, né, a vigência, a titularidade, como que está hoje essa realidade, né? Analisar os contratos de licenciamento, então a gente olha para eles como, obviamente, créditos, né, ativos, algo que a gente tem a receber ou que está recebendo. Analisar os contratos de cessão, como que está, né? Porque isso tudo pode repercutir na recuperação judicial. A gente pode, obviamente, abrir mão de algum desses ativos, a gente pode sugerir a negociação desses ativos ou realçar a titularidade desses ativos, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. E no caso do estabelecimento empresarial, é uma questão que sempre a gente, não só no regime de recuperação judicial, mas sempre que a gente fala em advocacia preventiva, é um ponto de atenção, né? Então, você chega lá para o empresário, então, você tem uma indústria, você tem um galpão, você tem alguns bens que não são próprios, né? Ou, de fato, que são próprios, né? E a gente tem que analisar como um todo. Então, por exemplo, no caso a gente locar esse bem, incide a Lei 8.245/91, né, que é a Lei de Locações, o regime da locação não residencial. Então, tem que tomar cuidado com isso. Como estão os contratos, né? Aqueles requisitos lá da ação renovatória, tem que verificar isso, né? O próprio contrato de trespasse, a gente viabilizar, verificar se antes da recuperação judicial, do pedido de recuperação judicial, a gente fez isso, como que está, a gente atendeu todos os requisitos do Código Civil, né? Até porque, lembrando, no artigo 94, no inciso 3º do Código da Lei de Falência, ele coloca lá que pode incorrer um ato de falência, eventual venda do estabelecimento empresarial que não atenda ali os requisitos do Código Civil, né? Especialmente quando a gente não deixa ativos disponíveis para garantir os credores, né? Tem que analisar no âmbito do estabelecimento empresarial a titularidade, o valor desse estabelecimento, ou se for um grupo, né, de empresa, ou, né, um patrimônio bem distribuído por vários estabelecimentos, a gente tem que avaliar isso tudo, né? Então, essa vigência dos contratos de locação que a gente já falou. Então, o estabelecimento a gente tem que ver sobre essa ótica, obviamente como um ativo, como um patrimônio, que compreende, na melhor definição doutrinária, bens tangíveis e intangíveis, né? E a questão do ponto, que é onde entra a lei de locações. Então, isso que a gente já falou também. O que eu queria destacar, então, quando a gente fala ativos intangíveis, eu já falei no início, né, da nossa apresentação ali, que o professor Marcos deve voltar a conversar sobre isso no último encontro, né? Eu vou deixar para ele que é a autoridade da PI, né? Mas eu só queria trazer essa contribuição. Então, a gente olhar com atenção para a propriedade industrial, para os direitos autorais, analisar os contratos, analisar como que está a situação da empresa nesses bens que, de fato, são protegidos por lei, né? E a questão do estabelecimento e do ponto. Então, tanto a lei de locações como o próprio contexto do estabelecimento empresarial ou dos estabelecimentos empresariais em si do empresário, da sociedade empresária. Claro que, pessoal, a gente está ciente, né, que há uma prática dos negócios empresariais, a gente fala lá, nem sempre o propósito dos negócios, a transferência de bens de titularidade empresarial, recai sobre contrato de trespasse. Isso tem uma crítica na doutrina que deixa isso muito claro, né, que hoje a gente fala assim, vamos fazer um contrato de trespasse, isso implica em inúmeras situações que chama muita atenção, né?
e requisitos a ser atendidos, e nesse ponto, por isso que, às vezes, a operação ela não vai pela compra em si do estabelecimento, a área vai por outros modelos de negócio, né? De transferência de titularidade no âmbito empresarial, né? Porque o contrato de trespasse, ele, como eu estava falando, ele pode evidenciar alguns problemas, né? A gente fala aí publicações, requisitos, atender, de fato, ter a anuência dos credores muitas vezes, né? Então, mas eu acho que no olhar prévio à recuperação judicial ele tem que ser visto então como um ativo, né? O que consta como ativo e óbvio que os cuidados aí nos contratos, eventuais contratos de locação que estiverem em vigor, tá? E a gente fala junto a isso, e claro que o que eu vou dizer agora, ele se estende a todos os contratos que a gente pode problematizar, essa cláusula que a gente vai comentar, mas que possa estar previsto, por exemplo, em alguns desses que a gente falou ali atrás, desde a propriedade intelectual, como também no âmbito da locação não residencial, que é cláusulas que prevêem a antecipação do vencimento, né? Então, aquela cláusula resolutiva, no caso de ser o contratado ou a outra parte, né, venha propor um pedido de processamento de recuperação judicial. Então, qual é a legalidade? Qual é o entendimento que a gente pode destacar hoje, principalmente na doutrina e na jurisprudência, né, da previsão em contrato de uma cláusula dessa natureza? Então, qualquer uma das partes eventualmente vindo a propor ou a requerer o processamento de uma recuperação judicial, esse contrato vai ter o seu vencimento antecipado, né? Como é que tem sido o entendimento nesse caso, né? Então, a gente primeiro destaca o que está em debate aqui, né? Então, em contratos bilaterais, né, tem uma cláusula resolutiva aí, com base no requerimento da recuperação judicial, mesmo que a obrigação ainda não tenha sido descumprida, né? Então, a gente está com esse credor em dia, né? Essa cláusula é o objetivo que evitar o risco futuro do inadimplemento do crédito. Então, essa seria assim, o fundamento dessa cláusula, né? Então, o indivíduo entra em recuperação judicial, opa, então eu quero ter a liberalidade de poder rescindir o contrato aqui e não correr esse risco de futuro inadimplemento, né? Então, seria essa questão, né? Não é um tema simples, é um tema que realmente tem corrente favorável, tem corrente que é contrário, né, a essa cláusula. Quem é favorável vai, obviamente, defender a autonomia da vontade, o pacta sunt servanda, diz que não tem proibição legal, ressalta o artigo 333 do Código Civil, né, que traria um fundamento para esse rompimento, aí, a antecipação do fim dos contratos, né? E também que isso não inviabiliza a superação da crise. Pessoal, mas não é muito simples, né? Se a gente falar por que eu digo que não é simples? Primeiro, a gente tem que entender que o objetivo da recuperação judicial, e aí já trazendo a corrente que entende pela invalidade dessa cláusula, né? O objetivo da recuperação judicial qual que é? É a promoção da superação da crise econômico-financeira. Então, o indivíduo vai lá, busca a recuperação do seu negócio, busca o processamento da recuperação judicial, e simplesmente todos os credores invocam ou simplesmente rescindem os seus contratos, né? E aí, como é que fica, né? A efetividade do processo, a efetividade da lei, ela cai por terra, né? Então, essa cláusula viola o princípio da preservação o princípio da preservação e também o princípio da função social da empresa, né? Inclusive, tem uma regra do artigo 49, parágrafo 2º, que coloca que tem, no caso dos contratos, a continuidade das relações contratuais se dá na vigência da recuperação judicial, salvo se o plano de recuperação dispuser de forma diferente, né? Então, a verdade é que, assim, a gente entender a natureza da recuperação judicial é importante para esse debate, né? Então, o Instituto ele serve para isso, para manter o empresário
que possa ser recuperável, né, no mercado, e dar os mecanismos aí do retorno dele para o mercado o mais rápido possível, né, para superar essa crise e, de alguma forma, pagar os débitos que estiverem aí no plano de recuperação judicial, né? Então, por isso que tem sido entendido, assim, principalmente na doutrina, né, que essa cláusula de vencimento antecipado em virtude da recuperação judicial deverá ser considerada juridicamente impossível, nesse caso, como não escrito. Isso aqui é o Sacramone, né, o Marcelo Sacramone tem esse entendimento, mas ele bem cita, e está claro isso, principalmente na jurisprudência do Tribunal de São Paulo, né, que é muito o espelho que a gente busca, assim, quando não tem no STJ já algum entendimento que tenha sido no direito empresarial controvertido, a gente vai no Tribunal de São Paulo, ele é uma fonte muito confiável, os debates que vão acontecer no STJ, né, pelo riquíssimo debate que o tribunal sempre tem, né, e realmente lá o Tribunal de São Paulo ele tem entendido pela possibilidade, sim, da presença de cláusulas que definem ali o vencimento antecipado em razão do pedido de recuperação judicial, que é bem complicado, é bem complexo esse debate, mas sim, tem jurisprudência que segue a primeira corrente. Tá, pessoal? Eu só queria colocar isso porque toda vez que a gente se depara com isso, imagina num contrato de locação não empresarial, né, que, poxa, é extremamente complexo ali, muitas vezes a operação depende da manutenção desse contrato, né? E aí, simplesmente, isso é uma causa de rescisão imotivada, olha isso, uma causa resolutiva, é um problema, né? Eu queria avançar para o último tópico, aí, como a gente colocou, né, o professor Marcos, tem que falar, eu quero contribuir com esse evento com questões de cunho prático, e eu achei bem interessante, assim, a gente buscar problematizar o teor da Lei 14.112, algum tema que ela trouxe, que foram muitos, né, essa inovação legislativa, mas um tema que eu acho que está no dia a dia de todo empresário, que é o crédito tributário, né? Então, como que ficou no âmbito da recuperação judicial esses dois pontos aqui, conversando aí com a Lei 14.112, né, em relação ao crédito tributário? Primeiro, todos aqui sabem que, uma vez feito o pedido de processamento de recuperação judicial deferido, depois abre os 60 dias para aprovação, para apresentação do plano de recuperação judicial, depois há uma assembleia de credores, né, como regra, né, tem a exceção ainda trazida por essa reforma legislativa, mas, enfim, que pode ser aprovado o plano de recuperação judicial pelos credores. Ocorre que, aprovado o plano, ele tem que ser levado para o juízo, aí o juiz ele vai homologar. O que acontece? A lei a lei 11.101, então a lei de recuperação de empresa e falência, a lei coloca como exigência a apresentação de certidão negativa de débito. Então, eu tenho que ter isso, não posso estar devendo para o fisco, né? E quando eu estou devendo para o fisco, né, eu tenho aprovado o plano, todo o processo, no momento da apresentação do plano aprovado para o juízo da recuperação, eu não tenho a CND, né? E aí como é que funciona, né? Ou, melhor dizendo, né, a jurisprudência tem exigido a CND para homologar o plano. Esse é um ponto que eu quero trabalhar com vocês de forma bem objetiva, né? E depois os atos de constituição em sede de execução fiscal. Ambos tiveram forte alteração, forte influência, na verdade, os debates atuais com o advento da Lei 14.112, que a gente vai ver agora. Então, o primeiro ponto, esse artigo que eu coloquei para vocês, né, no artigo 57, ele diz, então, que tem que ser apresentado, o devedor tem que apresentar as certidões negativas dos débitos tributários. Então, ele inicia, né, após a juntada aos atos do plano aprovado pela Assembleia de Credores, então lá o devedor apresentará as CNDs, né? A jurisprudência do STJ, até antes da lei 14.112, que entrou em vigor ano passado, em 2021, né,
ela entendia assim, ó, não é necessária a apresentação de CND como pressuposto para o deferimento da recuperação judicial. Então, dispensava a CND. Então, esse tinha sido o entendimento. E, claro que isso aqui vai ter um outro entendimento que a gente vai ver daqui a pouco, né, quando a gente for problematizar o que a Lei 14.102 trouxe. E aí, o outro caso, atos de constrição. Então, no âmbito das execuções fiscais. Nesse caso aqui, tanto o CTN, Código Tributário Nacional, como a Lei de Execuções Fiscais, a LEF, ela fala que o crédito tributário não se sujeita à habilitação em falência, e não entra em concurso de credores, inclusive na recuperação judicial. Então, não há sujeição do crédito tributário à recuperação judicial, ok. Né? E o entendimento até 2020, né, que o crédito tributário, né, ele obviamente não se sujeita à recuperação judicial, mas a continuidade, os atos de constrição da execução fiscal, sim, se sujeita ao juízo da recuperação judicial, ou seja, um juízo universal. Então, esse era o entendimento que prevalecia também até antes da entrada em vigor da 14.112. Né? Então, aqui também tem um outro julgado 2020 que fala isso. O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender a execução fiscal. Então, claro, ela continua. Porém, a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial. Pessoal, então aqui a gente tem dois temas muito vivos, né, muito debatidos na jurisprudência e que todo empresário tem interesse. O primeiro, eu preciso apresentar a CND para a homologação do plano aprovado pelos credores, agora com a redação da nova lei 14.112. Lembro para vocês, até 2020 não precisava, inclusive a jurisprudência do STJ falava isso, não é preciso. Né? Então, apesar da exigência legal, a gente não faz, a gente já avança nesse ponto. O segundo os atos de constrição da execução fiscal, eles podem avançar quando a empresa estiver em um regime de recuperação judicial, ou seja, então tem uma recuperação judicial, um plano de recuperação judicial em execução, e, em paralelo, tem uma execução fiscal, porque a gente já falou, né? Então, que a execução fiscal pré-tributária ele não se sujeita à recuperação. Mas, de qualquer forma, então, o juízo da execução fiscal ele pode determinar atos de constrição que afetem o patrimônio da empresa em recuperação. Né? Como que funciona isso? A jurisprudência até 2020 entendia que não há suspensão, então a execução fiscal continua ali, porém, os atos de constrição do juízo do executivo fiscal, ele se sujeita, sim, a o que for entendido pelo juízo universal da recuperação. Tá? Então, no caso da dispensa ou não da CND, o que se aplica? Né? Primeiro, a lei de 11.101, ela sempre teve esse dispositivo aqui. Ó. Então, o crédito tributário tem que vir uma legislação específica que autorize o parcelamento desses créditos. Né? E essa sempre foi a base. Por que se dispensava a apresentação de CND? Porque não vinha essa lei. Então, o empresário, a legislação falava que tem que vir uma lei que fique aberta, conseguir ter o processamento da recuperação judicial. Então, agora eu teria um direito, né, de buscar um parcelamento específico para a minha condição de empresa, sociedade empresária em recuperação judicial, mas não vinha essa lei. Né? Ocorre que agora com a 14.112 veio. Então, aquela, digamos assim, margem para discussão que a jurisprudência sempre colocava, inclusive do STJ falava, como não tem a lei específica para o parcelamento, então está dispensada a apresentação da CND, mas agora teve essa alteração da Lei 10.522, barra 2002, pela Lei 14.112, e existe, então, agora, no artigo 10A, né, um regime específico de parcelamento tributário voltado para empresas em recuperação judicial, de forma a atender o que está previsto ali no artigo 68 da Lei de Falência e Recuperação de Empresa. Né?
Ok, e agora, né, com base nisso, como que a jurisprudência tem se comportado? A gente tem julgados do Tribunal de São Paulo, mais uma vez aqui, né, a Corte Paulista contribuindo aí com os debates, né, e no âmbito empresarial, e aqui eles entenderam que a exigência, olha ali, né, vamos já de imediato no meio ali do acordo, né, da emenda, ó, no tocante à certidão negativa de débito, a exigência passou a ser inarredável e condicionante à concessão da recuperação judicial. E ele fundamenta aqui por 3 pontos. Então, primeiro, a previsão legal, né, então expressa. Segunda, a legislação específica do 68, ela veio com o advento da 1412, né? E terceiro, né, que o parcelamento ou a transação, além de ser em meios de liquidação de dívida fiscal, serve como mecanismo de análise e controle da saúde financeira. Então, justifica a importância do parcelamento tributário. Pessoal, então, a jurisprudência de segundo grau entendeu assim, né? Então, que a CND é indispensável para a homologação do plano de recuperação judicial aprovado pelos credores, mas ainda não tem uma posição consolidada do STJ. Eu confesso que penso eu que o entendimento do STJ, pelo menos o fundamento do que ele vinha trazendo, né, pode balançar. Então, no sentido aqui trazido pela jurisprudência do Tribunal de São Paulo, mas eu não ficaria surpreso que, em nome do princípio da preservação da empresa, em nome da função social da empresa, e especialmente, né, na efetividade do processo de recuperação judicial, aos olhos da prática, o STJ continuasse com a posição anterior da 1412. Tá? Eu confesso que não seria uma surpresa para mim, mas claro que agora, né, com a lei, com essa inovação legislativa, a tendência é que possa alterar o entendimento do STJ. Eu acho que isso seria o que não traria surpresa para a gente, né? De fato, é o que eu acho que é o esperado. Mas, assim, uma crítica em relação a esse parcelamento. Eu acho que eu vou colocar, estaria no final do material, é o seguinte. Até então, o inadimplemento tributário, ou seja, o crédito tributário, a dívida perante o fisco, ele não era causa de falência, né? Agora, a partir do momento que o empresário ele entra no parcelamento tributário e fica inadimplente desse parcelamento tributário, ele vai se sujeitar ao que a gente chama de convolução e falência, né? Então, isso é uma questão que pega. E, finalizando, em relação ao ato de constrição, pessoal, em sede de execução fiscal, a lei de falência ela inovou com esse parágrafo 7º do B, né, no artigo 6º. Então, ele coloca que, assim, a execução fiscal continua, né? Porém, ato de constrição do juízo da execução fiscal, ele vai ser possível, mas a análise da onde vai recair esse ato de constrição vai ficar a critério. Mesmo depois da lei 14.112, né, no STJ, então ele tem entendido assim. Então, que o juízo do Executivo Fiscal continua, ele pode dar ordem de constrição, mas ele tem que, obviamente, se sujeitar ali ao crivo do juízo da recuperação judicial, que esse é o enunciado do parágrafo 7º ali, B, né, que é o que coloca. Então é isso, eu acho que a gente falou bastante coisa, espero que eu tentei trazer bastante conteúdo assim de temas distintos, né? E um viés prático. Eu acho que essa que é a relevância desse encontro do promovido aí pelo GEDAI, pelo professor Marcos, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma fonte, quiser trazer qualquer uma contribuição, a gente fica à disposição, né? Então, acho que era isso. Então, o meu e-mail está ali embaixo, esse é o e-mail pessoal, não é nem corporativo, mas fico à disposição. Obrigado, professor Rodrigo Otávio, pela sua exposição, que abarcou 3 aspectos fundamentais. Primeiro, as questões relativas ao caso Pupim, que é um caso emblemático, recente, que configura uma interpretação precisa do artigo 48 da lei.
A segunda parte foi tocante aos ativos intangíveis, onde o professor deu uma abordagem ampla com relação à percepção dos ativos intangíveis, que muitas vezes são desconsiderados ou menosprezados na hora de se pensar tanto numa recuperação judicial como durante o próprio processo de falência. E o terceiro passo da sua abordagem foi com relação aos créditos tributários. Nós aqui vamos tentar colocar algumas questões que me surgiram da sua fala. Uma das questões que acho que poderia ser melhor ou retomada, e é fundamental, é no caso do produtor rural, especificamente no que tange ao artigo 971 do Código. Qual é efetivamente a natureza do registro na junta comercial, especificamente no trabalho com relação ao produtor rural? Qual seria a sua orientação, professor? Bom, professor Marcos, obrigado pela pergunta. Eu acho que ela traz muito o debate do direito empresarial, né? De fato, a natureza do registro do produtor rural ela é constitutiva para obter a recuperação judicial, né? Mas a condição de empresário ela é prévia. Então, se a gente fosse falar assim, a natureza do registro empresarial ela é declaratória, porque ele já é empresário antes do registro. Então, o registro na junta comercial ele só declara a condição de empresário que já existia, porém ela é constitutiva, ela é imprescindível para o produtor rural buscar a recuperação judicial. Eu acho que esse é um ponto, essa interpretação é bem importante, assim, né, quando a gente casa com o direito empresarial geral, né? Não sei se deu para entender, mas eu acho que é um ponto importante, assim, para quem se propõe a debater esse tema, né, ter bem E claro. vamos mais um pouco a fundo essa questão. E os efeitos desse registro empresarial seriam ex nunc prospectivos ou ex nunc retroativos? Como é que o professor vê essas questões? Pois eu acho que esse é um ponto que a jurisprudência ela trouxe para o produtor em geral, né, para realçar isso que a gente falou antes ali, a questão do efeito, né, na verdade, da natureza. Então, a partir do momento que ele faz o registro como empresário, ele produtor rural como empresário, a legislação já entende que ele já era empresário antes do registro, inclusive a atuação dele é regular, né? Então, o efeito é retroágil. Então, todo aquele débito, todos os ativos, tudo aquilo que ele, de alguma forma, pode programar para levar para a recuperação judicial, entra, né? Diferente do empresário regular. Então, que ele só vai poder, ele vai ter que aguardar os 2 anos, né? E aí só a partir do registro em diante que ele vai conseguir trazer para a recuperação judicial. Perfeito, perfeito. Então, como que ficaria a questão da sujeição do crédito à recuperação judicial? É necessário efetivamente demonstrar vinculação à atividade rural, ou seja, que decorram das atividades empresariais que tenham sido constituídos para fomentar atividades empresariais da recuperanda, ou teremos um posicionamento diferente na jurisprudência? Assim, eu entendo que isso vai depender de um olhar para o que é atividade preponderante para a atividade rural, né, ou para a atividade do produtor rural. Tem uma crítica à doutrina que a gente mencionou anteriormente, né, o professor Marcelo Sacramone, ele bem coloca isso, restringir a análise dos créditos pode gerar um problema muito grande para a recuperação judicial, né? Então, esse crédito entra na recuperação, essa não entra. A atividade é rural, há uma atividade empresarial rural, então ela tem que ser levada, os créditos têm que ser levados para esse processo, né? Então, você vai começar a restringir, debater, vai priorizar alguns credores, e isso vai gerar muita controvérsia, insegurança jurídica e debates. Então, uma questão que, ao meu ver, né, já tem jurisprudência nesse sentido, mas que agora a legislação veio para restringir, para tentar colocar isso novamente no debate, é que não se poderia, né, limitar só aquele bem, o que é atividade, créditos relacionados diretamente à atividade rural. É difícil, né? Então, todos os créditos que, em tese, decorrem ali daquela atividade deveriam, sim,
ser objeto de recuperação. Muito bem. E, por fim, professor Rodrigo, com relação às considerações sobre crédito tributário, que foi objeto da sua explanação na parte final, considerando os tribunais de justiça têm aplicado a Lei 14.112 de 2020, na sua visão, qual deverá ser o entendimento do STJ? Se mudará o 180 ou se continuará a aplicar a Lei 11.101 de 2005? Isso considerando o objeto da lei é a preservação da empresa, o respeito à função social, bem como a efetividade do processo de recuperação judicial. Pois é, eu acho que por que eu me propus a falar do tributário, né? De uma forma bem, obviamente, objetiva, né? 2 pontos que eu quis trazer ali. Eu entendo que a jurisprudência do STJ ela estava muito alinhada antes da 14.112, então ela já trazia, no caso ali específico, né, da pergunta do professor, se não me engano, foi em relação à aplicação dela geral, acho que dos 2 pontos, né? Se vai mudar 180 graus ou não muda, como é que vai ser? Como é que vai ser? Então assim, no caso ali da CND, né, o entendimento, pelo menos, né, do tribunal que eu falei ali, do Tribunal de São Paulo, eu acho que ele tende a ser confirmado pelo STJ, né, porque esse debate já teve, inclusive, no STF, então o Fux, depois o Toffoli, então vai e vem a exigência ou não da CND, e agora a lei não dá muita justificativa para o empresário não aderir um parcelamento tributário para conseguir lá estar quite com o fisco. Né? Eu acho que nesse sentido realmente deve virar. Agora, a questão do ato de constrição, então o executivo fiscal de um lado, a execução fiscal tramitando de um lado, a recuperação do outro, né, continua o entendimento. Apesar da lei reforçar que o juiz da execução fiscal pode sim atuar, continuar com atos de constrição, mesmo na existência de uma recuperação judicial, aquele entendimento anterior do STJ, que há uma sujeição do juízo fiscal sobre o juízo da recuperação judicial, ela continua. Né? Então, isso a gente tem visto na jurisprudência, o cuidado dos juízes, dos executivos fiscais, eles oficiando a pretensão deles, na verdade, a decisão deles, oficiando o juízo da recuperação judicial, a cautela. Né? Então, esse ativo está disponível, não está? Né? Então, esse caso, eu acho que mantém. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, professor. Sim, com certeza, com certeza. Bem, agora já estamos com o nosso tempo estourado. Eu gostaria de novamente agradecer a disponibilidade do professor Rodrigo Otávio Cruz e Silva por estar aqui falando e compartilhando seus conhecimentos com relação à recuperação da empresa, aos temas de falência, que são os temas norteadores desses encontros, e agradecer novamente a sua participação e desejar a todos um ótimo descanso e qualquer outro tipo de questão que porventura ainda tenham para debater, coloquem no chat e que nós iremos, na medida do possível, esclarecer as dúvidas, porque a exposição foi muito boa e muito rica de exemplos e de jurisprudência e faz com que a gente tenha uma proximidade, uma compreensão melhor do direito de empresa, do agente econômico e da finalidade do processo falimentar na prática. E é isto que nós estamos buscando nesses encontros de direito empresarial aplicado. Muito obrigado, professor Rodrigo, pela sua participação. A palavra é sua para se despedir. Bom, obrigado novamente, professor, pelo convite. Eu acho que a ideia é muito válida, né? Debater o direito empresarial e ainda mais em um momento de crise, eu acho que mais importante do que essa iniciativa no âmbito aí, né, da academia, ele cumpre o valor do GEDAI, cumpre o valor da universidade pública, então a gente está aí sempre à disposição e sempre que preciso for, a gente está aí para debater o empresarial, a propriedade intelectual, professor. Então, obrigado novamente pelo convite e boa noite a todos também. A gente fica à disposição aí. Ok. Obrigado, boa noite a todos e até a próxima encontro.